18ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimentos, senhores conselheiros, a senhora procuradora doutora Cláudia Nicolau, o senhor procurador do Tiago Pedro Lima. E aqui sobre a mesa está a ata da 17ª sessão, que submete a aprovação nessa oportunidade. Não havendo qualquer objeção, eu dou por aprovada, colhendo a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo, antes de passar do dia, pergunto ao eminente procurador de contas, doutor Tiago Pedro Lima, quanto a eventual interesse de ter visto algum processo ou se pretende por extensão oral algum item. Não, senhor presidente. Agradeço. Vamos, então, iniciar o julgamento de sessão estadual. Itens 1 a 5 da pauta. Tratam-se de do 1 a 3, termos aditivos, o contrato entre MacTerra Transporte e Terraplanagem, Compec Engenharia Construções Limitada, TCL Limitada e Departamento de Estrada de Rodagem DR para execução de obras e serviços de recapeamento. Item 4, termos aditivos e cálculo do reajuste do contrato entre a empresa S7, Seven Terceirização de Serviços Limitada, e CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E o 5º, contrato e termo aditivo firmado entre CDHU e a empresa Terra Nova Engenharia e Construções Limitada. Disponibilizei o voto a Vossas Excelências previamente, e meu voto vai pela regularidade das contas em exame. O voto está em discussão. Não houver discussão e votação, aprovado. O item 6º é o contrato celebrado entre a Companhia Metropolitana de São Paulo, Metrô, e a empresa MAF, Veracruz Seguradora, Sociedade Anônima. Aqui, os argumentos que foram na reprovação do ajuste, tratado no TC 34208, e firmado em 16 de 9 de 2011 pelas mesmas partes, e com igual finalidade, nos termos do voto da minha relatoria, que foi acolhido pela primeira Câmara na sessão de 26 de 5 de 2015. De fato, a exemplo do ocorrido naquele caso, não há nesse feito qualquer dado referencial confiável que permita aferir da consonância dos valores contratados e com os praticados no mercado. Portanto, eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato em exame. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Passo a palavra ao eminente conselheiro relator Edgar Camargo Rodrigues. Meu caro presidente, conselheiro Renato Martins Costa, senhora procuradora Cláudia Nicolau, doutor procurador de contas, doutor Pinheiro, senhor diretor-geral, boa tarde a todos. Eu relato em conjunto, senhor presidente, se me for permitido, os itens 7 a 9, são contratos de interesse da FDE, do Tribunal de Justiça e do Centro Estadual Paula Souza, e a instrução em todos é pela regularidade e o voto acompanha. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Os itens 10 e 11 cuidam de um contrato da Empresa Metropolitana de Águas e Energia com Geasanevita Engenharia. Acompanha uma representação do Sinaenco. A instrução é desfavorável. Há vários apontamentos, mas o principal deles é de que se escolheu aqui o pregão para a contratação de serviços de engenharia, projetos de alta complexidade, e assim constituiu o pronunciamento unânime da nossa instrução. Eu vou encurtar razões, acompanhar a instrução, porque, efetivamente, ainda que não envolva a construção de obra de grande vulto, evidenciado está que o desenvolvimento do projeto em exame admitiu o emprego de diversas metodologias, dentre inúmeras técnicas reconhecidas e aprovadas pelos diversos segmentos da engenharia. Cabia aqui, sim, uma licitação prevista no artigo 46 da lei, que é melhor técnica ou técnica e preço, por considerá-los de natureza predominantemente intelectual. Não cabe realmente o pregão para este tipo de contratação. Voto pela irregularidade e procedência da representação. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 12 e 13, em ordem, são contratos
da Secretaria da Cultura com a Associação dos Amigos do Paço das Artes, Francisco Matarazzo Sobrinho. É um contrato de gestão, acompanha a prestação de contas, referente ao exercício examinado. Eu acompanho a instrução pela regularidade dos aqui examinados termos de aditamento e também a prestação de contas no montante de R$ 730 mil. Eu voto. Em discussão? Em votação? Aprovado. Por último, o contrato da Sabesp e consórcio Concremate. Aqui se discute novamente a questão da assessoriedade. O tribunal já tem entendimento consolidado sobre o tema. Eu conheço, nego provimento ao recurso. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra, eminente relator conselheiro Ronaldo Martins Costa. Eminente presidente, senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Cláudia Nicolau, doutor Sérgio, nosso secretário, todos os presentes, boa tarde. Com relatórios e votos individualizados de 15 a 17, são termos de aditamento e de apostilamento, interesse do Tribunal de Justiça, aditivo e de rescisão da Companhia do Metrô e de aditamento e apostilamento da Secretaria de Estado da Educação. A instrução foi convergente no sentido da regularidade e do conhecimento daqueles que comportam tal pronunciamento e os meus votos acompanham. Em discussão? Em votação? Aprovado. Terminada a pauta estadual, agradeço a presença do eminente procurador, doutor Cláudia Nicolau, e vamos passar agora para a sessão municipal e consulto os senhores conselheiros se podemos chamar para que faça a defesa da Prefeitura de Sales e diversos contratos seus artísticos, a doutora Eliana Regina Botaro Ribeiro. Em concordância, peço que a senhora, por favor, é o item 31 a 36. Excelência, eu vou fazer cada um separadamente. Desculpa. Eu vou ler aqui o relatório, daí Vossa Excelência faz, tá bom? Tá jóia. Itens 31 a 36 da pauta. Trata-se de contratos firmados da Prefeitura de Sales e a empresas Marcelo Antônio Rodrigues Eventos, Piperson Limitada e Luiz Carlos Sestaro. A Unidade Regional de São José do Rio Preto, o R8, considerou irregular a matéria, por descumprimento do inciso 3º do artigo 25 da Lei Federal 866 de 93. Igualmente, pelo irregular, manifestou-se o doutor Ministério Público de Contas. É o relatório. Com a palavra, pelo prazo mental de 15 minutos. Excelência, eu vou fazer a sustentação oral do processo 90. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais conselheiros. Pois não. O item 31, o senhor quer dizer, né? Isso, é o processo 90. Ótimo. Muito obrigado. Porque são 6, né, no total. Esse processo diz respeito... o agente de fiscalização apontou que a contratação teria se dado através de carta de exclusividade outorgada para intermediário e não através do artista diretamente ou seu empresário exclusivo. Também apontou-se que haveria a viabilidade de competição entre artistas, daí porque demandaria a realização de certame e não a contratação por inexigibilidade de licitação. Nossa proposição defensiva é no sentido absolutamente contrário, porque entendemos que a carta de exclusividade outorgada para determinada pessoa, para que ela, em caráter exclusivo, comercialize show em determinado dia, em determinada base territorial, não desnatura esse documento como o documento hábil a comprovar aquela exclusividade exigida no inciso 3 do 25.
Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, inclusive dessa corte, eu transcrevi o acordo do doutor Eduardo Bittencourt também nesse sentido. Por quê? Na verdade, não é porque a carta de exclusividade ela está limitada àquele dia ou aquela base territorial que ela deixou de ser um documento hábil a autorizar a pessoa a comercializar esse show. Há que se entender que o prefeito, na verdade, ele fica refém dessa dinâmica contratual. Querer contratar determinado artista, data máxima vênia, excelências, é impossível você contratar um artista diretamente. Assim que você entra em contato com o escritório do artista, a primeira pergunta que é feita é: que cidade que é? Olha, nessa base territorial, é a resposta que nós recebemos, você tem que procurar fulano de tal, porque ele é o nosso representante da região. Então, esse conceito de empresário exclusivo há que ser entendido com os olhos na realidade também, porque não é assim um empresário exclusivo só, não. Hoje e há anos os artistas fazem isso. Em determinada região tem esses representantes para vender o show. E também entendemos que esse apontamento ele não prevalece porque, quando o legislador estabeleceu, no inciso 3º, o conceito de empresário exclusivo, em momento algum, excepcionou a exclusividade, afastando-a do ordenamento quando fosse temporária ou limitada a determinada circunstância. Ele não fez isso, ele não excepcionou, simplesmente mencionou empresário exclusivo. Então, entendemos que empresário exclusivo é aquele que detém aquela carta que o autoriza a vender o show do artista. Mesmo porque pensar de forma contrária, quiser o prefeito comprar o show esse show de uma outra pessoa, não poderia, porque a partir do momento que o artista ou seu representante outorgou uma carta, ele subestabeleceu, ele passou para outrem aquela exclusividade de outrora que ele tinha. Então, não existia uma segunda opção, não existia um segundo empresário com quem pudesse contratar. Por essas razões, nós pedimos que seja afastado o apontamento. E vamos mais adiante ainda. Nós entendemos que, com a máxima vênia, obviamente, que exigir do prefeito, ex-prefeito, que ele saia no percalço do artista para ver quem é o seu empresário, a procura, desprezando o que o próprio artista diz, trata-se de uma ingerência de poder, porque, querendo contratar aquele artista, não há como o prefeito fazer de outra forma. É uma conduta inexcusável, não tem como ele se refutar dessa forma de proceder. Porque, repito, a carta de exclusividade de outrora é passada para um terceiro, e é só com esse terceiro que você tem a capacidade, a possibilidade de contratar. Eu fiz juntar aos autos acordos do STJ, do STF, do TCU, do Tribunal de Contas da União. É um caso extremamente parecido com aqui, onde documentos que comprovavam que a pessoa com quem foi contratado o show detinha carta de exclusividade temporária, foi sim tido como documento hábil a autorizar a contratação via inexigibilidade, porque essas cartas representavam a exclusividade exigida. Também apontou-se o agente de fiscalização que haveria uma possibilidade de competição entre os artistas, de modo a estabelecer critérios objetivos que autorizassem a abertura de um certame. É com o devido respeito, que nutro pelo doutor Alexandre, que discordamos. Primeiro, porque a inviabilidade de competição ela não decorre de interpretação do direito, mas sim do rol descrito pelo legislador no artigo 25. E nesse artigo 25 estabeleceu-se um rol não exaustivo, é verdade, mas nele está escrito notadamente para a contratação de show artístico far-se-á por inexigibilidade. Logo, se o legislador estabeleceu que nessa circunstância é a inexigibilidade que deve se seguir, não cabe a nós, intérpretes, falar em sentido contrário, ainda que a interpretação tenha, mas não que essa interpretação seja respaldo a julgar uma inexigibilidade como ilegal. Também colacionei e transcrevi
a lições, importantes lições do professor Marçal e da professora Maria Silvia, onde eles falam exatamente o que eu estou tentando expor aqui, que essa inviabilidade não há como estabelecer, não há como você colocar critério objetivo para falar esse artista deve ganhar ou esse não deve ganhar, porque é um instituto personalíssimo, diz respeito às características da pessoa, a sua qualidade vocal, ao seu equipamento, ao seu carisma com o público. Então, são características de cada um que não tem como você colocar dois artistas para competir, porque nenhum é igual ao outro, não tem como eu estabelecer um critério e falar, não, eu vou contratar esse porque é menor preço, ou que esse é melhor, ou que esse é pior. Cada um tem sua característica, e é exatamente essa característica que o consagra na mídia e que faz com que seja possível a contratação via inexigibilidade. O agente da fiscalização alegou, também escreveu, que haviam outros artistas que poderiam abrilhantar da mesma forma o evento. Com devido respeito, entendo eu que esse tipo de argumentação, ele, além de carecer de fundamentação legal, carece de fundamentação fática também. Porque, a partir do momento que afirmou-se isso daí, chamou-se para si a demonstração da prova, o ônus dela. Porque, para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, mistério que se fizesse prova que efetivamente existiam esses outros artistas com o mesmo gabarito e que essa era a intenção do administrador público. Veja bem, dessa maneira como foi posto aqui, percebe-se até uma ingerência no poder de decidir do Executivo, de forma que o Executivo seria obrigado a contratar esses outros artistas, que a gente não foi descrito quem seriam esses outros artistas que dariam o mesmo brilho. Por conta disso, entendemos que esse tipo de argumentação não serve de respaldo a julgar por ilegal uma inexigibilidade feita nos moldes praticados. Por essas razões, peço aos senhores conselheiros que sejam aceitas justificativas e julgada regular a matéria. Agradeço à ilustre advogada, doutora Eliana Regina Botaro Ribeiro, e vou retirar de pauta itens 31 a 36 da pauta para que analise. Agradeço. Tá. Obrigada, excelência. Retomo, então, a sessão municipal. Itens 18 e 19 da pauta. Contrato entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a empresa Barreiras Prestadora de Serviço Limitada. A Assessoria Técnica Jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram pela regularidade dos atos praticados e pela improcedência da representação. O processamento do pregão, assim como a formalização do ajuste do termo aditivo, se deu em consonância ao regulamento vigente. Observa ainda que as formalidades foram atendidas e as justificativas apresentadas no caso concreto. Diante disso, voto pela regularidade do pregão, do contrato, do termo aditivo e exame e dou como improcedente a representação. Em discussão, não haver discussão e votação, aprovado. Itens 21, 20 e 21 da pauta, eu retiro com retorno ao gabinete. Item 22 da pauta, termos aditivos ao contrato, empresa APA Service Limitada e a Prefeitura de São José do Rio Preto. As impropriedades destacadas, falta de reforço de garantia, prorrogação indevida, configuram violação aos princípios da legalidade e da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, e 3º da Lei Federal 866 de 93. Diante disso, voto pela regularidade dos termos aditivos celebrados 19 de 1 de 2004, e 4 de 3 de 2004, e 3 de 9 de 2004, e pela irregularidade dos demais. É como voto. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. Item 23, termo aditivo ao contrato entre a Prefeitura de Franco da Rocha e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. O reequilíbrio econômico-financeiro de contratos destinados à aquisição de combustíveis é verificado com bastante frequência por esse Tribunal de Contas e tem sido reprovado sempre que não comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 65, 2D da Lei Federal 8666. Diante disso, eu voto pela irregularidade do termo aditivo e exame, aplico multa ao responsável no valor de 160 UFESP e, transitar julgado, requeiro que seja certificado ofícios necessários ao Ministério Público Estadual. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Itens 24 e 25 da pauta, contratação direta
da Companhia de Soluções de Serviços, Visavale, pela Prefeitura Municipal de Uru. Tramita em conjunto os autos de representação. A Unidade Regional de Marília e a chefia de ATJ consideraram irregular a matéria. E conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências previamente, além de desacertos procedimentais, a via utilizada de contratação direta também é passível de censura. Há muito esse Tribunal de Contas firmou o entendimento no sentido de que custo desse tipo de contratação compõe-se tanto da eventual taxa de administração paga contratada, como das quantias correspondentes ao benefício conferido aos servidores. Diante disso, pela irregularidade da contratação direta, dou procedência à representação e aplico aos responsáveis multa de 160 UFESPs e transitar em julgado, requeiro que as notificações dos ofícios necessários sejam expedidas, inclusive ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 26, contrato de Prefeitura São José dos Campos, a empresa construtora Chaia Limitada. Seria Técnica e área de Engenharia, Economia, chefia da TJ, SDG, opinam pela irregularidade dos atos praticados. Conforme apurado, o setor de engenharia, Seria Técnica, o projeto básico não reunia condições necessárias de adequação de propostas pelas empresas interessadas, tendo em vista omissões e itens essenciais. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato e conhecimento do termo de lição contratual. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Quando esses senhores conselheiros, vou relatar itens 27 e 30 da pauta. Contratos da Prefeitura Municipal de Ibiúna e as empresas Ermar Alimentos, Nutrizan, Comércio e Apresentações, para aquisição de gênero de alimentícios perecíveis. Conforme voto disponibilizado, não está comprovada a consonância dos preços contratados concorrentes do mercado, tendo em vista as inconsistências verificadas na pesquisa prévia apresentada. Voto pela irregularidade da concorrência da dispensa de licitação e de todos os contratos ora apreciados, e pela regularidade da execução do ajuste firmado com a empresa comercial Milano Brasil Limitada. E tomo conhecimento do termo de rescisão. Voto ainda pela aplicação de multa responsável no valor de 160 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovados. Agora, item 36, prestação de contas e repasses públicos decorrentes de subvenção efetuadas em 2013 da Prefeitura de Urupês, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Lourdes de Costa Nunes, ao Asilo São Vicente de Paulo e a Irmandade Misericórdia de Urupês. Os documentos encaminhados a esta casa atendem os dispostos na instrução 002/2008 e a fiscalização atestou que os gastos foram feitos de acordo com a sua finalidade dos repasses. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de conta e exame e recomendo, quando a transferência de prestação de pais e mestres da EMF Maria de Lourdes Costa Nunes e a utilização da sua maior parte de pagamento de pessoal, prática nesse caso concreto, seja relevado, mas que pode configurar burla ao artigo 37(2) da Constituição Federal. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 38, prestação de conta de repasse da Prefeitura de Indiaporã, à Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã, 2009. Inicialmente, destaco a quarteirização do objeto de contrato de gestão. Aliança a isso, a contratação da Agência Comunitária de Saúde em desacordo com a Lei 11.350, 2006. Voto, diante disso e dos demais dados atos monetados a Vossas Excelências, pela irregularidade da prestação de contas e exames, aplico multa ao responsável, o senhor Fernando César Rumi, Orosímio Luiz Arantes, no valor equivalente a 160 UFESPs. É o voto que é a discussão. Não há discussão e votação, aprovado. O item 39, houve entrega de memoriais no dia de hoje, então retiro com retorno ao gabinete. O item 40, trata-se de prestação de contas repassada pela Prefeitura de Osasco, a Sampa Rede República de Comunicação e Informação 2012. Os documentos juntados aos autos evidenciam o valor repassado à entidade, mas que foram prestadas contas apenas parte, ou seja, de R$ 602.473,60, apenas R$ 164.761,86,
e com restituição contida de R$ 10.882,37. Quanto ao valor remanescente, ou seja, R$ 583.033,34, não restou provada a sua aplicação. Logo, entendo, deva ser restituído o erário. Além disso, não ficou demonstrado nos autos que a terceirização da atividade conveniada foi vantajosa. Voto pela irregularidade da prestação de contas examinada, voto pela condenação da Sampa Org, Rede Pública de Comunicação e Informação, a devolver ao erário a quantia de R$ 533.033,34, atualizados, suspendo a receber nova repasse e transitar a julgado, solicito cópia seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Itens 41 e 42 da pauta. Contas anuais das câmaras municipais de Roseira e Luisiânia. Tendo atendido pressupostos legais, encaminho o voto previamente a Vossa Excelência, voto pela regularidade das contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 43. Contas anuais da Prefeitura de Lutécia, de 2013. Foram devidamente observados os parâmetros constitucionais e legais. E os recursos foram devidamente aplicados na forma da lei. Voto, portanto, pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 44. Contas de Macedônia, de 2013. As falhas, entre várias já mostradas a Vossas Excelências, conforme voto disponibilizado, e constatado pela fiscalização, que o município deixou de recolher contribuições previdenciárias à competência de agosto, setembro e outubro de 2013, bem com a aplicação de 97,33% da receita originária da Fundeb pelo município. Diante disso, pela emissão do parecer desfavorável às contas anuais de Macedônia de 2013. É o voto da discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Trata-se agora, senhores conselheiros, dos itens 45 a 49. Recurso ordinário interposto por Pedro Serafim, ex-presidente da Câmara de Campinas, em face da sentença proferida pelo eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que julgou procedente a representação movida pelo vereador Sérgio Benassi e irregular licitações de notas de empenho emitidas em favor das empresas Systemway Importação e Exportação Limitada, ML Participações em Negócio Limitada e Softmed Informática e Sistema Limitada, acionando o disposto nos incisos 15º e 17º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/93. A decisão teve como fundamentos: 1. A ofensa ao artigo 23, parágrafo 2º da Lei Federal 866/93, evidenciado pelo fracionamento do objeto em 4 convites distintos. 2. A limitada cotação de preços. E 3. A falta de planejamento, impedindo o alcance de finalidades das contratações. Conforme exposto no relatório, os presentes autos já figuraram na pauta de julgamento recolhendo da Corte na sessão realizada 19 de maio último, tendo o eminente auditor substituto e conselheiro Sami Furman votado pelo conhecimento do recurso com proposta de acolhimento da prejudicial da nulidade arguida, ocasião em que o seletivo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues pediu visto. Com esse breve resumo, passa a palavra ao conselheiro revisor, doutor Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Eu me lembro bem desse caso. O eminente auditor propunha a anulação da sentença. E me preocupou, porque o tribunal eu especialmente tenho muito apreço com as garantias individuais dos nossos administrados. E pedi vista exatamente para situar onde estaria a omissão ou o fato que tivesse prejudicado de tal maneira o recorrente. E, pelo que eu pude perceber, eu acho que o recorrente se enganou. Em março de 2012, um vereador do município de Campinas, Sérgio Benassi, protocolou uma representação. E, na representação, comunicava basicamente o uso de indevida modalidade licitatória para a posterior celebração de contratos para desenvolvimento de programa de votação eletrônica para aquela Câmara, afrontando o artigo 23 da Lei Federal 8.666. Falava também
um relacionamento entre servidores e licitantes, relacionamento de parentesco, coisa que passou ao largo, a própria fiscalização não deu a menor importância. Em razão dessa representação, como só ia acontecer, requisitaram-se os 4 contratos feitos pelo recorrente. E o dirigente da UR3, aliás, bastante expedito, agregou parte do que se dizia na representação, outra parte desprezou, não considerou relevante, mais especialmente fracionamento, e agregou algumas ponderações da própria fiscalização, de ofício. E expediu notificação nos 4 contratos, em cada processo, ao interessado. Notificação de seguinte teor. Eu faço questão de ler porque me parece que isto resolve o problema. Excelentíssimo senhor prefeito, na ocasião ele já era prefeito de Campinas, né? A fiscalização, ao examinar o contrato e a precedente licitação, o objeto do processo TC 1380, esse é um deles, né? Anotou as seguintes ocorrências. 1. Pesquisa prévia de preços feita perante as empresas convidadas. Isso é a própria fiscalização que tinha agregado. 2. Ausência de parecer técnico, jurídico e de edital. E 3. Descumprimento do artigo 23, parágrafo 2º, parágrafo 5º da Lei de Licitações, que era o que tinha sido agitado na representação. Em razão disto, Vossa Excelência poderá, no prazo de 10 dias, contados do recebimento deste ofício, apresentar os esclarecimentos ou justificativas que forem do seu interesse. Findo esse prazo, com ou sem tais esclarecimentos ou justificativas, os autos serão encaminhados ao conselheiro relator para o que houver por bem decidir. Presente protestos, etc., etc. E um carimbo bem eloquente, grande. Nome, Pedro Serafim, RG tal, CPF tal, Estado Civil, profissão, endereço, toda a qualificação, sou Pedro Serafim, nesta contrafé aqui, nessa notificação. Cidade de Campinas, CEP, endereço, Avenida tal, Campinas, a data, assinado, Pedro Serafim. Então, tudo que estava sendo discutido, o objeto do que estava sendo questionado, expresso nesta notificação, com bastante clareza, foi presente ao seu Pedro Serafim. Isto neste contrato. No outro contrato, onde a UR3 acrescentava a estas considerações também, observava o objeto contratual prestado de maneira insatisfatória sem que houvesse aplicação de penalidades à contratada. Mesma coisa. Carimbo, recebimento. Mesma coisa. Pedro Serafim. Enfim, em todas aqui o recebimento. Então, me parece muito estranho que ele diga a essas alturas que não sabia do que se tratava. Não deu o menor retorno. Não manifestou interesse. Nos 10 dias que lhe foram assinados, nada foi acrescentado ao processo. E, na sequência, como era também imperioso, foi notificada a Câmara Municipal de Campinas. E também notificado, agora pelo Diário Oficial, responsável, Pedro Serafim, presidente à época. Aqui, em cada contrato, publicação. Enfim, estas notificações foram reiteradas depois. Quer dizer, houve uma oportunidade de ciência pessoal, uma segunda, e ele era prefeito de Campinas. Eu não leio Diário Oficial, não sei o que é o Tribunal de Contas, é meio difícil, né? Bom, pelo Diário Oficial, 2 vezes na sequência. De maneira, senhores conselheiros, que eu não vejo de que outra forma se poderia dar ciência do que estava sendo discutido ao seu Pedro Serafim. Eu observo também que a sentença, que ficou sob nossa responsabilidade, não foi 1 centímetro além daquilo que foi cientificado a ele. Quer dizer, o objeto do que foi fiscalizado, do que era examinado, foi objeto da sentença, nem mais, nem menos. Então, não houve desbordamento do quanto cientificado. Eu acho que formalmente perfeito, com a assinatura do interessado, dando ciência de que recebeu a notificação, que sabia do que se tratava. Eu acho que o tribunal não pode, a essas alturas, atender a um apelo desesperado. Quer dizer, vamos discutir o mérito.
Mas tentar forçar uma nulidade onde, honestamente, eu não consigo vê-la, eu acho uma demasia, não podemos, com todo respeito, trilhar esse caminho. E no mérito, antecipo que, se chegarmos a tanto, eu não dou provimento, aproveitando aqui a excelente manifestação do Ministério Público de Contas, ilustre procurador José Mendes, por ocasião da sustentação oral que já aconteceu. É o meu voto, senhor presidente. Considero que a manifestação de Vossa Excelência é muito pertinente, reflete os argumentos trazidos e, de fato, não há que se falar em vista de intimação, nem de ofensa contraditória ou ampla defesa, pois a intimação pessoal para que apresentasse defesa nos autos do contrato da entidade cumpriu todos os mandamentos, inclusive Vossa Excelência agora retrata documentalmente, inclusive. E em razão disso tudo, eu quero rever o posicionamento onde externado, afasto a preliminar da unidade arguida e, no mérito, acompanho o relator revisor e não do do recurso. Além da inadequação da unidade eleita, a finalidade dos gastos ainda não foi alcançada, visto que até hoje as votações daquela casa não ocorrem por via eletrônica. Diante disso, é o voto que eu acompanho. Com a palavra, a eminente conselheira Renato Batista Costa. Senhor presidente, lembro bem quando o auditor Sami Wurman proferiu o voto, a preocupação externada pelo conselheiro Edgar, naquele momento, o pedido de vista, e realmente eu fiquei com essa situação bem marcada, aguardando o retorno, porque me suscitou dúvida naquele momento. Há que se estabelecer, e agora já não falo mais do caso em si, mas em geral, a diferença das duas condições de chamamento. A primeira, feita pela unidade regional, atendeu ao determinado pela nossa resolução, que permite que, desde logo detectado um problema, deste problema seja cientificado o administrador para, de imediato, resolvê-lo, ou, se entender que não há problema algum, justificar a sua conduta. Com isso, o processo vem para o relator, vem para o conselheiro ou auditor responsável pela decisão, e ele, se de plano acolhe a justificativa apresentada pelo administrador, julga a matéria. Se ele não acolhe, ou, como é o caso, não são prestados esclarecimentos, e aí é que residia a minha dúvida, conselheiro Edgar, se Vossa Excelência tinha de imediato prolatado a decisão sem a fixação do prazo do inciso 13, porque aí a meu juízo se configuraria eventualmente a nulidade, o que não ocorreu. Vossa Excelência fixou o prazo do 13 e fixou bem fixado com intimação pelo Diário Oficial, como tem que ser, como tem que ser. Então, eu acompanho a conclusão de Vossa Excelência, agora encampada pelo eminente conselheiro relator, e no mérito igualmente nego o provimento. Cumprimento os senhores conselheiros pela discussão muito proveitosa e decisões assim é que dão efetividade às ações desse tribunal. Em discussão, em votação, aprovado. Item 50, retiro com retorno ao gabinete. Item 51, recurso ordinário interposto para serviços regulares da admissão do pessoal por termo determinado. Ministério Público de Contas, Secretaria-Geral, manifestado pelo não provendo apelo. Preenchido o requisito de legitimidade, temporária de adequação, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. A discussão e votação aprovado. No mérito, são fatos que permitem o acolhimento parcial do recurso, inclusive em relação à sanção pecuniária imposta. Excepciona-se, no entanto, as admissões de agente do campo e agente comunitário de saúde, porque não comprovado efetivo ocorrência surto endêmico no caso em tela. O voto pelo provimento parcial do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Mauá, item 52, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Mauá, que não se conformou com a sentença que julgou o termo aditivo ao contrato firmado entre a empresa Ponto Forte Construções e Empreendimentos pelo princípio de seriedade e aplicou multa ao responsável em preliminar com este recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as razões de apelo não comportam aquele acolhimento conforme explicitado
o voto já disponibilizado a Vossas Excelências. Diante disso, o voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 53, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 54, recurso ordinário interposto com o substituto do auditor substituto do conselheiro Josué Romero, que julgou irregular a prestação de contas do município de Cubatão. A Assessoria Técnica da TJ opinaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar com esse recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, a Sociedade Esportiva e Recreativa São Marcos não apresentou nenhum comprovante de despesa e não devolveu a quantia ao erário. Além disso, a Prefeitura sequer conseguiu notificá-la para tanto. Diante disso, pelo não provimento de recurso ordinário. É o que está em discussão, nova discussão em votação, aprovado. 55, recurso ordinário interposto, faz a sentença de regular da admissão pessoal por tempo determinado, realizado em 2012, e aplicou multa ao responsável, valor de 200 UFESPs. Aqui é Cornélio César Kemp Marcondes, município de Garça. A Secretaria-Geral manifestou-se pelo não provimento do apelo. Ponto ao mérito, em preliminar com esse recurso conhecido. No mérito, persiste a falta de prova necessária, temporária e excepcional ao interesse público. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra, eminente relator conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eu acredito que dos itens 56 a 59 é possível um exame conjunto e em todos eles o voto é orientado a proclamar a regularidade da matéria aqui examinada. Em discussão, nova discussão, em votação, aprovado. Item 60 é um contrato da Prefeitura de Mauá com ponto de ideias comunicação. Falta de zelo na elaboração da estimativa de preços, baseada essencialmente no ajuste anterior, prejudicou sensivelmente a economicidade do certame, valendo notar nesse sentido que o valor contratado é idêntico ao preço orçado. Ainda reprovável a exigência de 3 declarações para comprovação de experiência anterior em serviços semelhantes, cumulado com a apresentação de outros 3 atestados fornecidos por veículos de comunicação de grande porte. Não foi apresentada a justificativa razoável para tamanho rigor, sem respaldo na lei ainda, imposição de entrega de certidão negativa de execução patrimonial. Pela irregularidade, portanto, da concorrência pública, multa individual de 300 UFESP. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. A Prefeitura de Barrinha contrata Construtérmica para prestar serviço de apoio nas áreas de limpeza e conservação predial. Municipalidade irresponsável, à época, não se animaram a defender os procedimentos correlacionados à formalização e execução deste ajuste. Assim, a incompletude na indicação dos locais de realização dos serviços, tanto no ajuste quanto na documentação de despesa, inviabiliza atestar a efetiva prestação e macula a execução contratual. Pela irregularidade do pregão, acolho a proposta do Ministério Público, aplica o responsável, senhor Saíd Ibrahim Salé, multa no valor de 160 UFESP. Em discussão, em votação, aprovado. Contas da Câmara de Iacanga, 2011, houve aqui um pagamento de abono aos agentes políticos, assim descumprindo a regra de fixação em parcela única dos subsídios. Uma importância não é muito expressiva, mas aqui uma condenação acarreta necessariamente a proclamação de irregularidade das contas. Quem sabe, entre esta decisão e o recurso, o responsável faça o recolhimento da importância correspondente a R$ 9.447,58. Portanto, pela irregularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Peço a retirada do item 63, volto ao gabinete. É regimental. Relato as contas do município de Valentim Gentil, das contas de Orlândia. Em ambas eu proponho emissão de parecer favorável, acompanhando assim a instrução. Em discussão, nova discussão em votação, aprovados. Já as contas de Auriflama apresentam problemas. Eu vou acompanhar a instrução também aqui pela emissão de parecer desfavorável. Houve abertura de créditos adicionais da ordem de 30% da fixação final da despesa, o extremado incremento de 422% do déficit financeiro, evolução negativa dos resultados econômicos e patrimonial e um crescimento de 120% na dívida de longo prazo, pela irregularidade. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Também desfavorável, parecer as contas do prefeito de Nipoã, exercício de 2013, déficit orçamentário de 13,27, apenas 93,20 do Fundef e investimento na remuneração dos profissionais do magistério, 57%. Em discussão. Em votação. Aprovado. Retiro também 68, volto ao gabinete. É regimental. Recurso ordinário de Cláudio Maffei, presidente do município de Porto Feliz, em matéria de admissão de pessoal. A administração de Porto Feliz procedeu à contratação de 5 profissionais para atuar como controladores de vetores devido à epidemia de dengue iminente. Este é um fenômeno que não se pode ignorar. Efetivamente, havia, como há ainda, o problema da dengue, e houve aqui processo seletivo, vários candidatos, foram selecionados 5. Está tudo em ordem, senhor presidente, eu conheço o provimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Retiro também o item 70. Há uma chuva de pedidos de retirada. É regimental. Né? Dona Gabinete. Não tem jeito, vamos retirando. Recurso ordinário de Valdemar Sandoli Casadei, ex-prefeito municipal de Lins, em matéria de admissão de pessoal. Aqui não dá para dar provimento. Processo seletivo adotou critério de atribuição de pontos por tempo de serviço público prestado ao município. Os revistos são relevantes, mas não há como acolher as razões de recurso frente à situação que se instalou no município ao longo dos anos e aqui transformou-se em regra, o que deveria constituir exceção. Conheço, nego o provimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Daniel Batista de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Castilho, matéria de admissão de pessoal também. Análise de currículo como única via para a escolha do profissional não se amolda à regra do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Nego o provimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Também retiro 73, volta ao gabinete. É regimental. Retorno ao gabinete. Recurso ordinário de Antônio Nicolai, ex-prefeito de Itapira, também admissão de pessoal. Não restou caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público, também suplantada, tampouco suplantada assertiva, da impossibilidade de realização de concurso. A situação se agrava na medida em que candidatos habilitados em concurso público não foram chamados para o provimento efetivo dos cargos, e sim, se preferiu chamar por prazo determinado. Não dá para entender. Eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Em discussão. Em votação. Aprovado. Marcelo de Souza Cândido, ex-prefeito de Suzano, presta contas de repasses públicos ao terceiro setor concedidos pela Prefeitura Municipal de Suzano à Liga Suzanense de Futebol de Salão, a SDG, pelo provimento, porque é demonstrado que os dispêndios foram realizados com atletas amadores de natureza social da prática esportiva, etc. A situação aceita por esse tribunal. Eu acompanho, vou propor o provimento, reformando a decisão, declarando regular a prestação de contas desta Liga Suzanense de Futebol de Salão. Em discussão. Em votação. Aprovado. O último item é o 76, e digo porque que eu vou retirar, porque acabamos de votar aqui, acompanhando a instrução, o repasse para a Liga Suzanense de Futebol de Salão, de R$ 481 mil. E no 76 a instrução era para que se negasse o recurso por uma entidade de crianças limitadas, Lumen et Fides, relativo ao exercício 2011, em Presidente Prudente, no valor de 40 mil. Então, não dá para aprovar 400 mil para futebol de salão e, em seguida, condenar 40 para as crianças. Então, eu vou retirar para ver qual é o grande defeito que fizeram essas criancinhas para merecer a condenação da nossa instrução. Vota oportunamente o assunto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Renato Cates Costa. 77 é matéria que foi autuada a partir de iniciativa da nossa fiscalização quanto ao não encaminhamento ao tribunal de instrumentos contratuais sujeitos à remessa obrigatória pela Prefeitura do Guarujá. Efetivamente, isto aconteceu. No exercício assinalado, a gestão do então prefeito Farid Said Mahdi furtou a apreciação da Corte termos contratuais tidos como de remessa obrigatória. As listagens elaboradas pela fiscalização informam que, no mínimo, a desídia permeou os atos do administrador, conquanto ajustes de valores expressivos foram ocultados à apreciação tempestiva, tendo sido alguns encaminhados a destempo, apenas após insistentes requisições.
tendo por certo que foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, cabe nesse momento a aplicação de sanção pecuniária, conforme propuseram a TJ e SDG. E eu afixo em 350 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto com relatórios e votos individualizados, 78 a 80, senhor presidente. Regimental. Pregão presencial e contrato da Prefeitura de Marília, concorrência, contrato, termos de aditamento e de recebimento provisório da Prefeitura de Ribeirão Pires e pregão presencial e contrato da Sanasa de Campinas. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovados. Termos aditivos, Prefeitura de Bauru com H, Aidar, pavimentação, execução de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica. A instrução de ATJ e MPC pela regularidade e SDG pela irregularidade. Eu penso que a matéria pode ter desfecho favorável à administração. SDG preocupou-se aqui com a questão do equilíbrio econômico-financeiro, mas ele está muito bem justificado pela Prefeitura, que explicou os reajustes que ocorreram nas rubricas calçamento, pavimentação, brita, concreto, mão de obra, terraplenagem, dos tributos aplicados sobre tais mercadorias e serviços, e a questão foi muito bem negociada. A Prefeitura teve o cuidado de não aplicar linearmente esses reajustes, mas sim fazê-los incidir em cada um dos itens. Me parece que a matéria comporta aprovação, até porque, mesmo com tal aditamento de reequilíbrio, os custos unitários ainda quedaram aquém daqueles estimados inicialmente. Eu voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 82, termos aditivos a contrato do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários de Ribeirão Preto, SASSOM, com Memorial Hospital, prestação de serviços médicos hospitalares aos segurados e dependentes do SASSOM. A instrução de ATJ jurídica é pela regularidade, econômica e chefia pela irregularidade. E eu concluo no sentido da irregularidade. Havia uma cláusula de reajustamento que é o INPC e IBGE. O administrador aplicou outra cláusula e disse que o fez porque foi muito pressionado pelos hospitais contratados por meio de carta, que pediram outro reajuste. Voto pela irregularidade e multa de 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Voto. 83, concorrência, contrato, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Versátil Engenharia, obras de realinhamento e canalização de córregos naquele município. A instrução de ATJ e chefia pela regularidade, SDG pela irregularidade. Procedimento com 14 participantes, 4 habilitados. E esta poda se deveu à limitação de número de atestados para fim de comprovação de aptidão de desempenho, acompanhamento de CAT para comprovação de capacidade operacional, em contrariedade à súmula 23, prestação de garantia de licitar antes do momento de apresentação dos envelopes e visita técnica condicionada à participação do responsável. Voto pela irregularidade, multas de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 84, concorrência, contrato, Prefeitura do Guarujá, base aerofotogrametria e projeto SA. Serviços técnicos de engenharia, objetivando mapeamento plano e altimétrico digital daquele município. A instrução aqui é de ATJ Engenharia pela regularidade, chefia SDG pela irregularidade. Temos problemas com a visita técnica que amputou 5 dias de prazo para a formulação de propostas de maneira indevida. Ainda houve exigência de apresentação de comprovação de pessoal técnico na fase de habilitação e me parece não passível de relevação nenhuma dessas falhas, já que de 17 interessados no edital, apenas 3 participaram, uma delas inabilitada exatamente por essas razões. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 85, pregão presencial contrato, Prefeitura da Praia Grande com Nutrizan Comércio, fornecimento parcelado de peito de frango em cubos e coxa e sobrecoxa desfiada. A instrução é pela irregularidade.
algumas imperfeições afastadas, mas não há como relevar as deficiências que envolveram a pesquisa de preços. Os custos decompostos, informados no processo administrativo, com elementos idôneos para demonstrar que o orçamento estava condizente com a realidade de mercado, não foram apresentados. Houve diminuta competitividade, 2 proponentes apenas, e mesmo a execução do contrato apresentou problemas. Voto pela irregularidade e multas de 160 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, senhor presidente, 86 a 114. Regimental. O deputado estadual Simão Pedro e o vereador à Câmara Municipal de Jandira, Reginaldo Camilo dos Santos, solicitaram instauração de auditoria extraordinária na Prefeitura de Jandira, no tocante às obras realizadas pela empresa Logic Engenharia na construção de salas de aula, mediante licitação realizada com a finalidade de registrar preços visando a execução de pequenos reparos nas unidades. O protocolado foi recebido como representação, a instrução é pela irregularidade e a empresa Provence Construtora, que é o novo nome da Logic Engenharia, apresentou memoriais. A representação procede. A via eleita pela administração para contratar serviços pretendidos se mostrou absolutamente equivocada, uma vez não ser possível contratar serviços de engenharia, como se sabe, por meio de pregão, nem mesmo registrar preços para essa finalidade. Os serviços aqui demandariam um projeto básico, orçamento detalhado em planilhas, que expressasse a composição de todos os custos unitários e previsão de recursos orçamentários. A administração regulamentou no município o registro de preços e desobedeceu o seu próprio decreto, desvirtuando o objetivo do sistema regulamentado, considerando que esse registro, na sua execução, atingiu um montante superior a R$ 4.833.000. 28 contratos celebrados, em 2 deles, valores de R$ 1.195.000 e R$ 1.217. Certame foi instaurado, senhores conselheiros, sem nenhuma informação sobre o montante de serviço que a Prefeitura de Jandira pretendia contratar durante o prazo de validade do certame, de forma que eventuais interessados não tiveram condições de avaliar se teriam condições ou até mesmo interesse na prestação do serviço, inviabilizando a formulação de proposta adequada. Ainda temos a presença de exigências de comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, vedando o somatório de atestados, o que só acontece com obras ou serviços de grande complexidade, o que é uma incoerência com a via adotada. Outras irregularidades menores podem ser somadas e, coroando tudo isso, foi prorrogada a ata por um 2º ano consecutivo. Eu julgo procedente a representação e irregulares todos os atos licitatórios de contratação, aplico multa de 500 UFESPs a cada um dos responsáveis e proponho a vossas excelências o encaminhamento da matéria à apreciação do Ministério Público Estadual. Em discussão, em votação, aprovados. 115, pregão presencial, contrato termo aditivo, Prefeitura de Andradina com URBS, Instituto de Gestão Pública, serviços de recuperação de crédito, revisão de débitos e análise de dívida. A instrução, no caso, é pela irregularidade. O problema aqui é que, recorrendo ao projeto básico que informou a instauração desse pregão, temos a atribuição ao contratado de trabalhos técnicos que são absolutamente próprios da administração pública e indelegáveis nesse sentido. A jurisprudência do tribunal colaciona inúmeros casos que se assemelham ao presente, sempre no sentido da impossibilidade. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Os 2 itens seguintes, senhor presidente, no 116 houve protocolo de petição. E no 117, a contratada constituiu novos patronos que pedem acesso ao teor do processo. Eu retiro os 2 processos de pauta com retorno ao gabinete. Só uma curiosidade, presidente Prudente, a contratada é a mesma de Jandira? É Logic Engenharia. Logic Engenharia, promissora. Mas foi retirado de pauta. Sim. Protocolo de petição. Vamos ver o que vem. Aguardemos.
118, concorrência, contrato, Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, Tatiane Correia, microempresa, edificação de unidades habitacionais é o objeto. Instrução pela irregularidade. Não há nenhum demonstrativo de como foi obtido o valor do orçamento, além de não constar informações quanto a projetos executivos, sondagem do solo. O orçamento aqui é de janeiro de 2009. O edital foi publicado 3 anos depois. Não houve disputa de preço e apenas uma empresa foi habilitada. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFEPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 119, pregão presencial e contrato, Câmara de Campinas, R.A. Girardi, prestação de serviços diversos naquela edilidade, instrução pela irregularidade. Há questões formais que contaminam a rigidez do certame, mas o maior problema aqui é o total descompasso entre o teor da contratação e as atividades da Câmara Municipal. Houve nítido contorno à necessidade de realização de concurso público com terceirização indevida de mão de obra. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFEPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 120, Câmara Municipal de Pradópolis, contas de 2012. A instrução é dividida. E eu vou ficar com o posicionamento de SDG e do Ministério Público, que propõe a irregularidade, e o faço tendo em vista problemas no quadro pessoal, que é 100% em comissão. 18 servidores, 100% em comissão, matéria vem sendo reiterada desde 2007, sem providências da Câmara. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 121 e 122, permito-me, senhor presidente, relatá-los em conjunto. Alfredo Marcondes, 2013, Vargem Grande do Sul, também 2013, prefeituras municipais. Com a instrução, voto pela emissão de pareceres favoráveis. Em discussão, em votação, aprovado. 123, contas da Prefeitura de Itapira, 2013. A instrução foi no sentido da emissão de parecer favorável, à exceção do douto Ministério Público de Contas, que, diante do atraso na apresentação da prestação de contas, de problemas nos registros contábeis e de déficit orçamentário e financeiro, propõe a emissão de parecer desfavorável. Os números gerais são bons. Encaremos a questão do prazo de entrega das contas. Efetivamente, houve um atraso na entrega da prestação de contas. Relata a Prefeitura, e tenta comprovar documentalmente, que tudo isso se deveu a entraves vivenciados junto à empresa de sistemas responsável pelo processamento da contabilidade local. É fato que essa extemporaneidade da prestação de contas gerou transtornos para os trabalhos da fiscalização. Porém, a própria UR19 consignou em seu relatório que reelaborou os seus dados coligidos com os dados definitivos apresentados pela origem, os quais estão encartados no processo, além de se valer daqueles transmitidos pelo sistema Aldesp. Então, no mérito, acabou não havendo um efetivo impedimento ou embaraço insuperável à apreciação da matéria quanto ao seu mérito. Então, essa questão formal eu afasto como um fundamento exclusivo para propor a vossas excelências um parecer desfavorável. Resta o déficit orçamentário. Ele foi de 1,49 na execução. Não houve amparo em superávit do exercício anterior. Mas esse resultado, acho que pode ser aceito, não impactou orçamentos futuros. Eu tive até a cautela, senhores conselheiros, de olhar o que aconteceu no exercício seguinte, e o município obteve até superávit, sem qualquer tipo de dificuldade. Quanto ao déficit financeiro, ele é representativo de menos de 13 dias da arrecadação da Receita de Itapira. Então, com a TJ e SDG, por esses fundamentos, eu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 124, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares tomada de preço e contrato da Prefeitura de Corderópolis, obras em creche e em escola municipal de educação infantil. A instrução é pelo não provimento, foi
empreendida sustentação oral a propósito do recurso interposto. Preliminar, conheço do recurso. Em discussão, votação, conhecido. Senhores conselheiros, eu vou propor a Vossas Excelências o provimento. Pendia na instrução inicialmente esclarecimento que enfrentasse o tema do patamar empregado para a aferição da capacitação econômica e financeira das licitantes. Os índices exigidos não desbordaram daqueles aceitos pela jurisprudência do tribunal. Eles estão no patamar superior, mas dentro do critério de aceitabilidade. O município sustentou, a meu juízo, com felicidade, que para o município de Cordeirópolis, a despeito de ser uma tomada de preços, não é nem uma obra tão cara, é uma obra impactante. Então, não queria o município correr o risco de contratar uma empresa que pudesse lá na frente apresentar problemas de execução do contrato. Esse patamar não impediu competição e nem os preços praticados tiveram desacordo com aqueles de mercado, segundo prova constituída no processo. Me parece que essa parte do edital pode ser considerada regular. Sobre as demais questões, são elas matérias que levariam à conclusão desfavorável. Porém, há uma particularidade aqui que me chamou a atenção. Essa tomada de preço foi objeto de um exame prévio de edital. No exame prévio de edital, se diz, no que interessa, lista com especificações de materiais relevantes que serão utilizados. Não foram estabelecidos parâmetros mínimos para aferição. Ofensa ao princípio do julgamento objetivo. Parcelas de maior relevância. Parcelas de maior relevância. Regular exercício do poder discricionário. Procedência parcial. Então, havia uma decisão do tribunal que, quanto às parcelas de maior relevância, houve regular exercício do poder discricionário do administrador de Cordeirópolis. Vem a decisão de primeira instância, que ora é objeto de recurso, ataca o rol de parcelas de maior relevância. É possível haver um enfrentamento distinto? É possível, mas quando o exame prévio de edital não desceu à particularidade de dizer que, no caso, estava dentro da esfera de discricionariedade do administrador. Então, me parece que, diante dessa circunstância especialíssima, não se pode condenar agora aquilo que, com uma razoável presunção de legitimidade, o administrador entendeu poder interpretar segundo a decisão do exame prévio de edital. O que sobra? Sobra o visto do CREA, não me parece matéria que conduza sozinha à reprovação. Eu dou provimento em função disso. Em discussão, em votação, aprovado. 125, recurso ordinário contra a sentença que negou o registro de admissões por tempo determinado de 2009 da Prefeitura de Ribeirão dos Índios. A instrução é dividida, conheça em preliminar. Conhecido. Contratações precedidas de prévio processo seletivo, com base em leis municipais, na área de saúde. Auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro e médico. Objetivo, atender convênio do Programa de Saúde da Família firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal. Professores, 2 professores. Eu dou provimento. Em discussão, Provimento. em votação, aprovado. E, por fim, o recurso ordinário do ex-prefeito de Pratânia contra a decisão que julgou irregulares convite e contrato, aplicando multa. Economia e chefia de ATJ pelo provimento, MPC pelo não provimento e SDG opinou no sentido de acolhimento de uma preliminar, a fim de se anular a decisão recorrida, já que um ofício dirigido ao prefeito à época, ao invés de encaminhá-lo ao recorrente, conforme determinado por despacho, de fato teria dele tirado a oportunidade de defesa. Eu conheço em preliminar. Conhecido. E ocorreu exatamente o que é narrado por SDG. Foi expedido um ofício pelo então relator, que acabou sendo dirigido não ao senhor Gilberto Antônio Vieira da Maia, já então ex-prefeito de Pratânia, mas ao senhor Marcos Roberto Fernandes, sucessor do recorrente, prefeito, que deve ser muito interessado nas questões da administração ligadas ao seu antecessor e não comunicou
o recebimento do ofício. Então, com SDG, eu anulo a decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta da presente sessão, eu faculto a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo, consulto ilustre membro do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se deseja regular algum item dessa pauta. Não, senhor presidente. Agradeço a todos. Está encerrada a sessão.